Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marco Kim e hoje eu vou falar sobre como ser um bom vendedor, parte 2. Muitos colocam na cabeça que para você vender, para que você seja um bom vendedor, você precisa de fato ser alguém bom de lábia, alguém que seja bom em convencer os outros. A questão, o aspecto do convencimento, sim, ele é muito real, ele é muito factível e em termos práticos é sim uma questão de convencimento. Agora, como que esse convencimento costuma acontecer? Ele depende de fato só de uma lábia muito boa? O questionamento de hoje que eu queria trazer é o seguinte: para eu me tornar um bom vendedor, será que não tem muito mais a ver ser bom de lábia do que você conhecer muito bem do seu produto, muito bem do seu serviço, você conhecer principalmente todos os contras, tudo aquilo que tem de desvantagem do seu produto? É o primeiro questionamento, tentando antecipar alguma coisa. O segundo questionamento vai ser você entender de pessoas. Não é muito mais importante, de fato, em termos práticos, não é muito mais importante você conhecer de pessoas do que você tentar ser uma pessoa boa de lábia, uma pessoa que conversa muito bem e principalmente se preocupar com alguma coisa antes de mais nada, antes de tudo. O meu questionamento é esse. Então, será que não vale a pena conhecer os contras do meu produto, do meu serviço e junto com isso conhecer muito bem de pessoas antes? Porque à medida que você se faz determinados questionamentos, dependendo de como você se pergunta, dependendo de como você questiona a realidade, como que você questiona o próximo passo, a sua próxima atitude, a sua próxima investida, porque toda investida você gasta energia, você gasta tempo, é um dos bens mais preciosos dessa vida e enfim, tudo te subtrai. Em uma situação como essa, quais são os melhores questionamentos? Quer dizer, em cima do que você precisa realmente se debruçar para que você seja de fato um bom vendedor? Então, aquele que conhece muito bem do seu produto, do seu serviço, ele vai saber em quais situações que o seu produto e serviço ele não vai ser útil. Imagina, isso já não elimina muito mais erros. E se você parar para pensar, você é uma pessoa que vai precisar tentar muito. Sim, essa é uma realidade. Todo mundo diz isso e existe sim uma verdade muito simples e clara por trás disso, da questão das tentativas. Agora, se a gente tenta, é porque a gente sabe que vai dar errado, porque a gente tem ali no fundo a sensação de que as coisas vão dar erradas, de que as coisas não vão 100% das vezes dar certas. E tendo isso em consideração de que se a gente está tentando, a gente quer minimizar o erro, a gente quer minimizar a nossa perda, poxa, será que não vale a pena você começar perguntando em quais situações que a pessoa não vai querer conversar comigo, em quais situações que eu vou levar um não na minha cara, em quais situações a pessoa vai fechar a porta na minha cara? Isso é muito importante. Então, para quais situações que o meu produto, o meu serviço, quer dizer, se eu vou trazer algum tipo de valor, algum tipo de benefício, em quais situações que as pessoas não vão me dar atenção? Em quais situações e para que tipo de pessoa, para que tipo de solução, para que tipo de problema a minha solução não vai ser válida? É um questionamento muito importante, tá? E existe uma verdade absoluta, sim. Algo muito próximo da verdade absoluta relacionada a esse questionamento é: se você conhece o seu produto, você sabe para que ele não vai servir. Se você tem um cortador de grama, você não vai oferecer ele para um espaço em que só haja concreto. Então, se você realmente conhece o seu produto, você precisa se posicionar da maneira correta. Você precisa saber como é que você vai trazer o seu discurso e para quem que você vai gastar o seu discurso. Em cima do que você vai colocar o seu discurso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, entender de pessoas, tem muito a ver com o primeiro questionamento. Se eu levar um cortador de grama para um lugar em que só haja concreto e de fato não haja vegetação,
qual a resposta mais plausível que eu vou receber de uma pessoa? A pessoa, muito provavelmente, ela vai rir da minha cara. Esse em um dos melhores cenários possíveis. Um dos piores, a pessoa vai sentir até raiva. Ela pode até querer me enxotar do lugar, querer me jogar pela janela, me insultar, perguntar por que eu estou gastando o meu tempo e principalmente o tempo dele, desse provável consumidor, possível consumidor. Por que eu estaria gastando meu tempo, o tempo dele, aliás, oferecendo coisas que não são plausíveis para a situação e para a posição dele? Então, entender de pessoas faz muito sentido. Você precisa entender que as emoções são naturais, elas vêm e vão, e em determinadas situações, algumas emoções vão vir mais afloradas do que outras. Pare para pensar. Muito obrigado e até a próxima.